Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, manhã de notícias desta quarta-feira, 27 de outubro. E hoje recebendo com muito prazer, virtualmente, três especialistas em longevidade, em gerontologia, em maturidade moderna. O jornalista Ricardo Muti, a terapeuta ocupacional Marília Vieira Sanches e a psicóloga Candice Pomi. Estamos debatendo a questão do etarismo, do pessoal da melhor idade, da maturidade moderna, né, Fernando? Fernando tem Exatamente. perguntas aqui para os nossos convidados. Fernando, por favor. Acho que pegando esse gancho que vocês comentaram, acho que essa observação do tempo de travessia aí para os pedestres, especialmente numa cidade, em cidades que obviamente não dá para comparar o ritmo de caminhada de uma pessoa mais jovem em relação a uma pessoa idosa. E obviamente se você coloca, dependendo da largura, aqui em Santos algumas vias são um pouco mais largas, mas a grande maioria são vias mais estreitas, mas em São Paulo a realidade é bem diferente. O movimento Atualiza pretende também, pegando esse gancho aí, começando com esse trabalho com a aba, pretende também levar outras discussões nesse sentido, por exemplo, de forma de atuar também para conscientização de políticas públicas sobre esse tema, o etarismo especificamente, ampliando o leque, não só focando nessa questão que vocês estão abordando, que esse guia, que seria o primeiro passo, digamos assim? Por favor, Oi? senhores, senhoras. Oi. Rick, quer falar um pouquinho? A Candi está aí, é porque a Candi parece que tem uma reunião e talvez Sim. fosse. Eu não sei se ela saiu já ou não. Não, tô aqui. A Candice está aqui ainda. Candi, Tá aí. então, por favor, entre você nessa para responder ao Fernando, porque aí você também, se for o caso, se despede aí do grupo, porque você tem outra reunião em seguida, né? Ok. Sim, Certo? mas eu acho que a intenção do grupo sempre foi, em primeiro lugar, de conscientizar, em segundo lugar, de viabilizar novas formas de trabalhar que sejam mais inclusivas. Então, esse primeiro passo, como você mesmo disse, Fernando, foi essa primeira etapa, esse primeiro tijolo que a gente colocou de conscientização. Trazer esse bem. tema à luz dos principais anunciantes do país, né? Quem mais investe em comunicação, em publicidade no país, então foi o primeiro passo. E, lógico, o Ricardo está junto também com a Câmara, tentando fazer, por exemplo, buscar uma possibilidade da gente ter o dia, né, de combate ao etarismo. Então, nós estamos também, como nós temos vários membros do grupo e cada um tem sua especialidade, então a gente tem gente ligada à tecnologia, tem a Marília que é ligada à educação, eu ligada a marketing, o próprio Ricardo ligado à comunicação, jornalismo. Então, nós estamos atuando em várias frentes e sempre levando o grupo para concretizar mais ações. Então, sim, tem muita busca. Nesse momento, a gente está muito focado em educação e conscientização. Muito bem, ótimo. É importante que novos guias aí específicos, né, Fernando, Exatamente. também sejam produzidos. Né? Temos o guia básico de combate e boas práticas e depois outros guias, quem sabe, específicos. Fala, Ricardo. Não, tem um dado importante. Lembram que a Marília citou que a Organização Mundial da Saúde publicou um relatório para falar da importância desse tema. Ao mesmo tempo, né, a Organização Mundial da Saúde anunciou que o ano que vem a velhice vai ser classificada como doença. E aí é uma discussão, a gente também, o Atualiza participa desse movimento também para mudar essa terminologia, né? É lógico. Mas você vê que essa questão Isso sim é preconceito. Isso é preconceito. Isso então, é preconceito. você vê, Aí não tem brincadeira nenhuma. A mesma Organização da Saúde que defende o respeito o combate ao etarismo, ao combate ao preconceito, ela vai lá e alguém escreveu e passou desapercebido, e quando o mundo despertou, estava lá. A partir de 2022, velhice vai ser uma doença. Aí você vai falar, bom, mas a quem interessa esse Ricardo, tipo de nomenclatura de doença? O que vai ter de doente Entendeu? em Santos, hein? Farmacêutica. O que vai ter de doente em Santos, hein? O que vai ter de doente em Santos? Então, você vê como o preconceito ele é dissimulado, ele de repente é uma agressão, alguém é uma agressão, classificou velhice como doença. Deus me livre.
Olha, é E vejam os desdobramentos, né? Os desdobramentos disso, porque esse termo velhice está incluído, né? Já foi incluído, mas passa a valer aí a partir de janeiro de 2022, na classificação internacional de doenças, no CID, na sua 11ª versão. Então, o CID não é só para médicos, né? O pessoal das companhias seguradoras que fazem laudos, para as licenças no trabalho, né? O quanto para atestados de óbito, o quanto isso vai gerar impacto, né? E a preocupação de todos nós com essas questões, né? Até a questão da inserção no trabalho, no mercado de trabalho, né? Porque muitos são vistos, né? Tá doente, então você fecha as portas literalmente, né? Acabou, dentro Ricardo. desse raciocínio, né? Imagine você, o Cid, o médico dizendo assim, Cid, velhice. Olha, pois é. Com aval, né? Com aval. Fica aí uma bela pauta para o Movimento Atualiza e para a Associação Brasileira de Anunciantes, para combater de fato essa decisão da Organização Mundial de Saúde. Não é possível uma coisa dessa. E vale lembrar, né, Francisco? Vale lembrar que temos muitos velhos de 10 anos, de 15 anos, de 18 anos. Então, velhice é uma perspectiva muito subjetiva. Não depende só da idade, não. Vamos ter um país de doentes, viu? Impressionante. Mas olha, Candice, eu queria até eu sei que você tem o compromisso, enfim, daqui a pouco, das suas despedidas, me ocorreu aqui, eu queria a avaliação de vocês a respeito do seguinte. Um dos grandes sucessos de bilheteria no cinema no Brasil recente foi aquela série Minha Mãe é uma Peça, 1, 2, 3, 4 tal, com o ator já falecido, saudoso Paulo Gustavo. Eu queria saber de vocês, o que vocês, não sei se vocês assistiram a esse filme, qual a avaliação de vocês a respeito disso? Humor ou preconceito? Olha, eu acho que do jeito que o Paulo, por isso que assim é tudo muito, a linha é tênue, né? A forma que o Paulo Gustavo retratava a mãe dele, sabendo-se já que por trás das coxias, né, ela realmente era um retrato exagerado da própria mãe dele, aquilo me parecia mais uma declaração de amor do que qualquer preconceito. E isso também gerou muita identificação com muitas mães no país, né? Quem não se pegou em nenhuma cena do Paulo Gustavo já tendo feito isso com o próprio filho, é porque realmente é uma mãe de outro planeta. Então eu não vejo nenhum tipo de... Ali eu vi um humor escancarado e com uma verdade muito grande, porque gerou muita identificação com muita gente, sabe? Verdade. E eu não via nada relacionado à velhice, eu via o estereótipo de mãe protetora. Esse estereótipo que a gente tem daquela mãe que quer proteger de tudo. Mas de jeito nenhum, eu acho que o pensamento dele sempre foi muito moderno como ator e no caso, no papel da mãe, ele tinha uma modernidade na maneira de falar sobre a maternidade, né, de zero culpa. Eu acho que era muito direto. Tá certo. Agora, eu queria saber da Marília, no que essa visão em relação ao filme Minha Mãe é uma Peça se difere da mãe do celular do Fábio Porchat, que foi considerado alguma coisa agressiva, preconceituosa, enfim. Marília. Ótimo, muito boa a sua pergunta, Francisco, porque a questão é aquela que a gente diz, quando isso sai do campo pessoal e pode atingir ou afetar a outras pessoas, então a gente tem que pensar um pouquinho nesse posicionamento, né? Então, durante o esquete, ele diz assim... Não, mamãe. Olha, mamãe, me dá esse celular aqui, mamãe. Eu vou tirar o celular de você, porque você não pode se comportar dessa maneira. Olha que coisa feia. Não faça assim, né? Vamos transportar isso para uma outra situação. Existe hoje um serviço disponível, público e privado, muito popularizado já no Japão, na Europa, e que aos poucos vai chegando no Brasil, que são os chamados centros-dia para idosos. São lugares de permanência diurna,
onde os idosos já com algum comprometimento físico ou cognitivo podem passar o dia e receber cuidados, mas também possibilita a integração social, né, companhia e outras questões. Bom, esse serviço no Brasil acabou sendo popularmente chamado de creche. E aí, qual é a diferença? Creche é uma palavra que já está incutida nas nossas mentes como um serviço destinado para crianças. Sim. E quando eu uso essa nomenclatura para me referir a um serviço que está destinado para as pessoas mais idosas, naturalmente o que as pessoas fazem entendem que o funcionamento de um centro-dia ele pode ser igual ao de uma creche. Então eu chego lá no centro-dia e o gestor do centro-dia me dá um desenho do Mickey Mouse para pintar. Se o Mickey Mouse faz parte da minha história de vida, da minha trajetória, se eu adoro o Mickey Mouse e quero pintá-lo, não tem problema nenhum, né? Tá tudo bem. Mas a questão é o gestor desse serviço achar que eu só tenho capacidade para pintar o desenho do Mickey Mouse. Entende qual é a diferença? Então, quando o Porchat generaliza e trata uma mulher de 57 anos como uma criança de 5 que não tem discernimento para entender quais são os limites dela, né? Quais são as responsabilidades que ela tem com as fake news, com o celular. Ah, mas tem idoso que realmente passa adiante fake news. Tem, nós sabemos disso. Né? Mas a gente não pode generalizar, porque não são todas as pessoas que fazem isso. Porque também tem gente jovem que passa adiante fake news. Exatamente. Claro. Não tem a dúvida nenhuma. Agora, é evidente, viu, Marília, Ricardo, que é claro que as pessoas de mais idade têm certas dificuldades com relação à tecnologia. Isso é inegável. Tecnologia, tá sim. Agora, é claro que muitos conseguem superar essa dificuldade com cursos, com auxílio dos filhos, enfim, mas é uma coisa mais ou menos natural até que a pessoa tenha essa dificuldade. Veja a questão do banco, por exemplo. Quer dizer, os idosos vão ao banco, ficam na fila, porque acreditam, confiam naquilo, não vão usar o internet banking para errarem. Nem conta digital, né? Nem conta digital. Ou seja, e não me parece que isso seja grave. Tá certo? Pode ser um pouco mais trabalhoso para o idoso, mas ele vai e participa. Qual é o problema dele ir ao banco? Não é? E ir lá na fila e pagar e tal, direitinho, ele gosta das coisas certas. E tentar convencê-lo a utilizar o internet banking, só porque é moderno e porque ele é capaz, me parece que é exigir um pouco demais também da pessoa de mais idade. Ela tem o direito de optar e de, se quiser ir ao banco, vai ao banco. Não há nenhum problema. Fernanda. Aqui tem Pois não, Ricardo. Só completar, Fernanda, é assim, claro. Dentro desse contexto aí, vamos chamar, na falta de outra palavra, de um certo descuido ou desrespeito em relação com as pessoas idosas por várias formas. Uma delas é a questão do banco que o Chico citou, é que assim você tem uma ergonomia de relação com esses meios digitais que nenhum celular, nenhum site, ou raros são aqueles que obedecem. Assim como você precisa atravessar a rua com mais vagar, porque você tem mais idade ou tem uma bengala, claro. Você talvez tenha um problema visual, você tem que ter um ícone maior, uma letra maior, claro. Entendeu? Simplificar. Você já tentou entrar num banco, tipo um banco tradicional, entra num aplicativo ou no site da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, tem 800 mil funções lá dentro. Às vezes o cara só quer pagar e receber e colocar lá um pagamento em débito. Então, esses aspectos, eles ainda estão muito no começo aqui no Brasil, entendeu? A gente tem uma longa trajetória. Por isso que nós, no movimento, a gente defende a convivência intergeracional, porque a gente não vai fugir da tecnologia daqui para frente, vai ficar cada vez mais refém dela. Isso. Mas você tem que ser um refém que você administra, né, isso daí. Se fosse, só pegando o exemplo da mãe a mãe do Paulo Gustavo, entendeu? Ela é protagonista. Se o filho dela falasse assim, mãe, você não entende negócio de celular? Eu falei, bom, se eu precisar de um celular, eu te pergunto. Entendeu? Porque ela é protagonista, como é a mulher na realidade.
Sim. Né? 60%, 70% dos lares brasileiros têm a mulher como a grande provedora. Então, entendeu? Você tratar ela como um ser, vamos dizer assim, menor, como falou a Marília, uma criança, é uma tremenda falta de respeito. E foi por isso que a gente ficou pé da vida com o Fábio Porchat e, felizmente, nasceu o Movimento Atualiza. Foi importante, então, né? O que aconteceu foi importante também. A males que vem para bem, né? Exatamente, né? Eu acho que antes de terminar, Chico, assim, o movimento, obviamente, nessa linha, mas ficou claro também que ainda toda a produção, pegando o gancho da publicidade aí, do marketing, né? Mas tem essa questão que nesse segmento, não só nesse, na grande maioria dos segmentos, inclusive na nossa área, né, de jornalismo, de comunicação, a pessoa passou de determinada faixa etária, já é descartável, né? Já vai ser colocado para o canto, assim, olha, vai fazer isso, tal. O repórter não pode ter uma certa idade, não, fica aí, tal, até, infelizmente, uma realidade. E essa falta de convivência a gente percebe muito, né? Porque há um impacto também de a gente sempre ter relação com aquelas pessoas mais experientes dentro de uma redação, por exemplo, e você aprender, é um aprendizado. Hoje, infelizmente, estou falando especificamente no meio jornalístico, essa troca ela não existe. A pessoa, às vezes, com mais experiência tem um pouco mais de 40 anos, por exemplo, né? E está muito distante aí de atingir o ápice profissional. Como lidar com isso? Como que o movimento, na questão do mercado de trabalho, de defender efetivamente essa questão intergeracional, né, para poder colocar também na mente das empresas, olha, é importante também ter pessoas experientes, pegando o gancho aí do filme O Senhor Estagiário aí, que conforme o Chico comentou, com Robert De Niro e Anne Hathaway. Muito bem. O que eu posso dizer é que, basicamente, a primeira coisa, recrutamento às cegas é algo que diminui e reduz bastante todos os vieses inconscientes que a gente tem. Então, seja por gênero, por classe social, então as empresas estão começando a fazer recrutamento às cegas, inclusive para programas de trainees. Então, de trainees, de estagiários, que é uma coisa importante. Principalmente quando não é trainee, não é estagiário, quando é uma seleção de uma vaga sênior, uma vaga plena, uma vaga intermediária, é muito importante que seja feito às cegas, porque muitas vezes a pessoa que tem mais de 50 anos, ela recebe como retorno que ela está sobrequalificada para a vaga, porque ela tem tanta experiência que ela não cabe naquela vaga. Mas isso deveria ser uma decisão da pessoa que está sendo recrutada. Se ela está numa fase de vida onde trabalhar meio período ou fazer uma função menor do que a que ela já fez no passado é algo interessante para neste momento da vida dela, a empresa deveria ganhar com isso, porque ela está pagando por um salário de alguém mais júnior, por alguém que tem muito mais experiência, e ao mesmo tempo essa pessoa estaria num balanço de vida adequado por esse momento que ela está vivendo. Então, por isso que eu acho que recrutamento às cegas é uma das primeiras coisas que a gente deveria fomentar e pensar. Muito bem. Marília? E depois também, né, valorizar essa questão da intergeracionalidade, porque quando a gente pensa em convívio entre gerações, muitas vezes o pensamento tudo bem, então a gente cria aqui um departamento, um setor, né, e a gente coloca aqui 3 pessoas de gerações diferentes e pronto, isso já é uma ação intergeracional. Na verdade, isso pode ser uma ação multigeracional, mas não intergeracional, porque esse prefixo, né, inter, pressupõe que essas pessoas se relacionem e troquem, né, façam uma convivência que tenha sentido e propósito. Então, também valorizar as ações intergeracionais de fato, né, trabalhando com o olhar centrado nas pessoas e com a potência de vida que cada uma delas tem para oferecer dentro das suas fases de vida, né, e as contribuições que cada uma tenha para ofertar nessa troca. Muito bem. Ricardo? Eu queria fazer um comentário. Eu andei postando algumas coisas, principalmente no LinkedIn, que algumas grandes empresas, né, elas fazem um alarde e coloquem lá um anúncio. Olha, a empresa tal está oferecendo estágio
para as pessoas 50 a mais, né? 5 vagas. Aí eu falo, aí eu fiz um post lá, falei, pô, eu tenho 45 anos, falo 3 línguas, tenho mestrado, tenho isso, tenho aquilo, vou fazer um estágio, né? Então, e as empresas fazem isso como se fosse uma grande contribuição medida, claro, para a inclusão, entende? Então, é isso que eu falo, que às vezes a mídia, as pessoas, elas engolem, olha que legal, né? A Unilever, a Coca-Cola, o Santander, sei lá, grandes empresas que oferecem esses estágios, né? Johnson & Johnson, entende? Como se estivesse fazendo um bem para nós. Eu falo, puxa, eu fico pé da vida, eu fico pé da vida. Uma vez, tinha lá um anúncio no LinkedIn, uma empresa tal, dizendo assim, procura seu analista sênior. Aí eu fiz uma brincadeira, eu falei, escuta, o sênior a que você se refere é porque a pessoa tem muita experiência, né? Ou porque ela tem mais de 50 anos. O que você quer dizer? Nunca me responderam. Entendeu? Não me responderam. Então, não sabiam responder. A gente tem um longo trabalho pela frente, entendeu? E nós estamos tentando dar nossa pequena contribuição claro, para mudar essa cultura. Olha, parabéns por esse trabalho, pelo Guia de Boas Práticas de Combate ao Etarismo. E eu queria agradecer agora a todos vocês, começando pela Kenzie, que eu sei que ela tem um compromisso daqui a pouco. Muito obrigado, viu, Kenzie, pela sua participação. Obrigada a vocês pelo convite e pelo espaço para falar de um tema tão importante. Muito obrigada. Muito bem, Candice Pomme, psicóloga e também especialista em gerontologia. Marília, muito obrigado pela sua participação, Marília. Foi uma alegria muito grande, eu é que agradeço o convite e desejo aqui que todos nós sigamos na nossa longevidade de modo mais leve, né, com muito humor, mas também pensando aí no respeito e nos desafios que nós temos pela frente. Sem dúvida, da maior importância. Marília Vieira Sanches, terapeuta ocupacional, também especialista em gerontologia. Ricardo Muti, um abraço, Ricardo, muito obrigado. Obrigado. E é assim, aproveito o Fernando e o Chico, pode compartilhar o guia, hein? Quem quiser saber como combater o etarismo, sim, o PDF vai estar ali no site do Boc News, hein? É só clicar e baixar o guia. E ler, né? Porque e ler, né? O Chico ontem falou no programa que ninguém lê o Estatuto do Idoso, né, Chico? É verdade. Ninguém lê, todo mundo sabe, olha o Estatuto do Idoso, tal, mas ninguém lê, precisa ler. E o guia precisa ler. E colocar em prática. E se tiver dúvida, pergunta para a gente. Tá certo. À disposição, portanto, no site do Boc News, né, Fernando? Sim, o Guia de Boas Práticas de Combate ao Etarismo. Exatamente. Tá, e é para baixar e para ler, como recomenda o Ricardo Muti. Fernando, obrigado, viu? Obrigado, Chico. Obrigado aos nossos convidados. Também ao Fábio Ota, também, mandando um abraço a todos aí. Eu entrei no LinkedIn do Fábio Ota. Ele é fundador e CEO do ISGame, International School of Game, né, na Universidade de Pensilvânia, pesquisador responsável pelo projeto de programação de games para o desenvolvimento do raciocínio lógico e prevenção do declínio cognitivo em idosos no programa da FAPESP. Tá aí. Legal. Muito obrigado pela participação, Fábio, aqui acompanhando também o Jornal em Foque Manhã de Notícias. Muito bem, muito obrigado a todos os nossos convidados, muito obrigado ao Fernando, à equipe técnica, que aqui nessa relação intergeracional, né, Fernando? Com o pessoal que cuida de toda a parte técnica, muito obrigado a eles e obrigado especialmente a você, amigo internauta, pela participação, pela audiência, pelo carinho. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Muito obrigado e até lá.